Boa noite. Vamos então dar sequência aos nossos estudos das quartas-feiras, né? Como de praxe, nós vamos agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso bom e amado Mestre, por mais esse dia, por mais esta oportunidade. E que os bons espíritos possam nos inspirar para que juntos possamos estudar e entender um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus através das cartas de Paulo, que gerou, inclusive, o Evangelho de Lucas, né? E sobre a orientação e a explicação de Emmanuel, né? Nós estamos explorando um pouco as cartas de Paulo através de Emmanuel, né? Nas explicações e as colocações de Emmanuel para as nossas reflexões. Então, hoje nós vamos conversar sobre as cartas de Paulo, Romanos 3:13, sobre a orientação de Emmanuel, né? Antes disso, que ele nos diz, em Romanos 3:13, a sua garganta é um sepulcro aberto. Nós temos umas propostas de reflexão do amigo espiritual que nos orienta nesses estudos e que nós gostaríamos de fazer antes de começarmos nas explicações de Emmanuel, né? Ele nos faz a seguinte indagação: quem somos nós além do verniz social que nós somos? Nas nossas casas espíritas, né? Onde está aquela personagem que nós representamos, ou seja, o eu que eu quero ser? E onde está o ator que encarna essa personagem, ou seja, o meu eu atual? Na nossa vida, nos vários palcos em que atuamos, por vezes nós possuímos várias máscaras distintas em cada lugar, em cada local. Qual desses somos nós realmente? Até que ponto, né, essa linha, esse limite de convivência entre os guardados da minha existência, entre o porão da nossa consciência e o sótão? Nós já estudamos sobre isso. Sobre o que eu represento e o que eu realmente sou. Aliás, nós estamos aqui reencarnados, todos nós, espíritas, não espíritas também, né? Há mais ou menos 35 anos da data limite da entrada da era da regeneração do planeta. Será que nós temos a consciência de que essa é uma das encarnações mais importantes da nossa caminhada e talvez a última nessa escola? É que nós já nos conscientizamos disso? Né? Será que nós estamos utilizando um pouquinho de conhecimento evangélico doutrinário que nós espíritas temos, né? Nós estamos utilizando esse conhecimento para agregar ou para esparramar o rebanho do Cristo? Essas reflexões foi do amigo espiritual que orienta nosso estudo. Para nós espíritas pensarmos bastante. Sepulcros abertos. O que nos diz Emmanuel? Vamos lá. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto. E nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Olha aqui que o Emmanuel está nos dizendo, né? Que Paulo cita realmente esses sepulcros abertos em relação àqueles irmãos que se transviaram da luz, se afastaram da luz e se encaminharam para trilhos escabrosos de personalismo delinquente, desculpem. Ah, mas era naquela época? Não, ainda tem muito, hoje sim. Vamos ver o que Emmanuel continua a nos dizer. Logo, desculpem, se instalam no império escuro do eu, olvidando obrigações que nos situam no reino divino da universalidade.
transfigura-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo descerrado. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Ora, nós conhecemos alguém assim? Conhecemos algum grupo, algum agrupamento de pessoas em que tem corações queridos ou irmãos nossos de objetivos, de doutrina, que se comportam dessa maneira? Que na menor contrariedade deixam escapar aquele fel envenenado que lhe transborda o íntimo, como nos diz Emmanuel aqui? Claro que tem. E não é só na nossa casa espírita. Acredito que em muitas casas nós temos companheiros ainda, porque estão em marcha de evolução, né? Estão tendo oportunidades, estão no hospital, escola, extirpando gradativamente aquilo que ainda trazem de algum passado escabroso, né? E que, como se diz, está na equação das suas dificuldades. Mas não podemos esquecer que nós temos pouco tempo para isso. E continua Emmanuel. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias ao invés de curá-las. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Será que conhecemos alguém assim no nosso movimento espírita? Dentro dessa nossa doutrina que consola, o Consolador prometido por Jesus, o cristianismo redivivo? Será que na nossa casa espírita nós temos alguém ou alguns que se comportam dessa maneira? Meus irmãos queridos, eu falo, me perdoem a sinceridade, mas eu acredito que não tem nenhuma casa espírita que não tenha um ou mais irmãos nessas condições. Aqueles que não ajudam, enxergam apenas os defeitos, tecem longos comentários sobre as úlceras alheias, sobre os defeitos alheios, ao invés de ajudá-los, né? Não participa de nada, e tudo que a casa promove, ele sempre põe uma dificuldade. Está assim de espíritos desse naipe no meio espírita. Porque nós precisamos dar a mão para esses companheiros, para que eles saiam desse atoleiro, né? E enxerguem que nós somos muito mais fortes e unidos do que reclamando e se queixando de tudo e de todos, como nos diz Emmanuel. Nós percebemos nesse período de pandemia quantas criaturas que nós falamos, aquelas casas portentosas, nós estamos nos referindo às moradas da fé interior, né? Do eu. Nós vimos ruir porque não possuíam um alicerce firmes, baseado na ética do Cristo. A casa fechou em virtude da pandemia, nós perdemos momentaneamente aquele contato semanal que tínhamos com a casa e fomos nos largando, nos relaxando, deixando a vida nos levar, como diz a música, né? Quando percebemos, nós estávamos voltando novamente a situações, a comportamentos que nós já tínhamos abandonado antes. Quantos joio nós vimos despontar no meio dos trigos, que em análise interior eram plantas irmãs que estavam juntas. Quantas contaminações nós vivemos,
nós desferimos, emanamos no caminho por onde nós andamos nesse período de pandemia. Não podíamos ir na casa espírita porque estava tudo fechado. Mas e o nosso campo mental? E os nossos comportamentos? E a nossa boca? Né? O que a gente fez com nesse período todo? Nós percebemos muitos trabalhos bonitos, trabalhos fantásticos foram suspensos nessa pandemia. E na hora que, quando começamos a retomar novamente, a maior parte não voltou. Se perdeu pelo caminho. Ah, mas era por causa do medo da doença. Estamos quase todos vacinados. Estamos retomando novamente. A nossa casa, aliás, já retomou há muito tempo. Mas nós percebemos muitos irmãos ainda enclausurados no seu eu egoístico, né? Que tem, como se diz, tempo e dedicação para outras atividades do que servir ao Cristo. Vamos continuar? O que Emmanuel continua a dizer? Projetam emanações entorpecentes de má fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Nós vamos encontrar nesse parágrafo do Emmanuel, meus irmãos, né? Os grandes desanimadores dos grupos de trabalho. E como tem. Como se diz, a nossa casa, nesse período de pandemia, nós fizemos a maior parte do nosso trabalho e fomos fazer online, porque não podíamos ter trabalho presencial em virtude da pandemia, tínhamos que observar os protocolos de biossegurança. E muitos não todos foram convidados, os trabalhadores, nós estamos falando, referindo da nossa casa, os trabalhadores foram convidados a participar. Muitos disseram, não, online não tem a mesma eficácia, né? E outros falaram, isso não vai dar certo. Então, esses grandes desanimadores dos grupos, nós vamos encontrar nesse parágrafozinho que Emmanuel diz aqui, ó. Por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Não só no trabalho do grupo espírita, mas na família, nos grupos sociais, nós achamos muito desses nossos corações que ainda precisam de carinho, de direção, mas que ainda agem desta forma. Que eles não conseguiram, como se diz, se manter guardado ou guardar para si aquilo que vieram dominar nesta encarnação. Então eles transbordam medo e desrespeito à grande oportunidade que a encarnação lhe dá. E transforma-se muitas vezes até, desculpem a palavra, em mau exemplo dos aprendizes da Boa Nova. Mas você não é espírita? Você não faz parte daquela religião que diz que é o cristianismo redivivo? Por que você está com medo de participar de um trabalho de caridade? Né? Complicado se nós formos começar a pensar dessa forma, analisar por esse prisma. E Emmanuel continua. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta a que se acolhe, afiguram-se-nos de fatos, sepulcros abertos, e exalam ruínas e tóxicos de morte. É muito sério, duro, as palavras de Emmanuel no análise do que Paulo nos diz em Romanos 3:13. E ele continua encerrando esse comentário dessa carta de Paulo. Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor.
Que coisa interessante. Ou seja, o Emmanuel nos recomenda para que nós nos recordemos que um dia nós espíritas, um dia nós aportamos numa casa espírita e um coração querido igual o nosso, que já tinha jornadeado também por terrenos tortuosos, nos recebeu, nos acolheu, nos auxiliou a nos reerguer das nossas aflições, a superar os nossos desafios, né? Para que hoje nós tenhamos um pouquinho que seja do conhecimento evangélico doutrinário e deixemos muitas coisas que nos faziam mal para trás, nos fomos esclarecidos. Então, qual que é a recomendação do Emmanuel? Para que nós usemos o nosso falar para servir, não para criticar, não para reclamar, não para diminuir o nosso irmão de fé ou que não participa da nossa fé, né? E ele diz que esse sepulcro, que tanto citado por Paulo, em nós seja lacrado, para que as nossas contaminações espirituais que ficaram lá atrás não contaminem mais ninguém. Essa é a proposta. Se nós formos cuidar do nosso falar, nós vamos voltar lá no Evangelho, na passagem de Jesus em que ele diz: orai e vigiai. O nosso pensamento, porque nós só falamos aquilo que pensamos. Ninguém fala, eu falei sem pensar. Não, não existe isso. Tá? Então, qual que é a proposta nessa análise de Emmanuel nas cartas de Paulo? Para que nós usemos o nosso falar para construir, não para reclamar, não para amaldiçoar, não para criticar. Nas nossas casas de espíritas, no Brasil afora, nós temos informações de muitos corações que frequentam, amigos que fazemos nessa jornada que temos enquanto espíritas, que em suas casas também acontece. Vamos fazer uma promoção, vamos fazer isso, fazer. Sempre tem um grupinho que puxa para escanteio, tipo, não vai dar certo, isso não dá. Ou seja, os desanimadores. E quando a coisa não dá certo, embora com tentativa de corações queridos, tem aquele que fala, não falei, eu avisei que não ia dar certo, mas não ouviu uma palha para auxiliar no trabalho. E a seara do Cristo é grande. Ele nos disse que a seara dele é grande, não é fácil. Ele não nos prometeu mordomias, e sim trabalho. E nós sempre pedimos, nós queremos a paz de Jesus é trabalho. Que a nossa boca, da nossa boca, possa sair palavras que consolem, e não palavras que machuquem outros corações. Nós costumamos dizer na nossa casa, devemos falar com todos, sem exceção, sendo espírita ou não, com açúcar na boca, porque é assim que nós gostamos de ser tratados. Deu o nosso horário. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Nosso muito obrigado pela paciência de todos vocês. Um beijo no coração de todos.